Albert Camus, de Aquário, ele tem ganhado uma certa notoriedade na internet, principalmente pelo YouTube. Além da moda do estoicismo, volta e meia alguém cita, né, o Camus, eu não sei qual é a pronúncia certa, deve ser Camus porque ele é francês ou algo do tipo, mas ele é conhecido por ter usado do mito de Sísifo para falar sobre a filosofia dele, que, se não me engano, é o absurdismo, que o lance da vida é que ela é um absurdo e mesmo assim a gente tem que dar joinha para todo esse absurdo da vida. O lance é que ele pega aquele mito do Sísifo, mais especificamente da condenação dele, em que Sísifo é um cara condenado a rolar uma pedra num morro, numa montanha, não sei, mas ele tem que empurrar essa pedra lá para cima e quando ele chega lá em cima, uma força puxa a pedra e o Sísifo para baixo e ele tem que eternamente fazer esse movimento de empurrar a pedra para cima. E muita gente fala que isso é uma espécie de alegoria para a vida, né? Acho que o Camus deve ter usado isso no livro dele, na filosofia dele. Eu não sei, eu não li. Eu estou usando isso só como plano de fundo para o que eu realmente quero chegar. Que é a minha tese de que, na real, todo esse lance do Sísifo é uma grande alegoria para lavar louça. É isso. O castigo de Sísifo é uma versão anterior, é uma versão mais, como é que eu posso dizer, mais antiga de lavar louça, que é a grande condição triste da humanidade. Quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, na real eles foram condenados a lavar louça eternamente, porque eu não entendo qual o sentido de lavar louça. A gente lava para depois usar e para depois lavar de novo. E quanto mais se lava e mais se usa, mais louça tem. É um negócio que se retroalimenta, sabe? E é um negócio bem chato. E se você lava e não usa, meio que perde o sentido de se ter uma louça, né? O que eu tô querendo dizer com isso? É que na minha vida tem uma atividade específica que é lavar louça que eu tenho muita dificuldade de fazer. Desde que eu comecei a morar sozinho, isso se tornou realmente uma questão. Porque antes eu morava com meu pai e meio que não, ele que lavava a louça, né? Eu sempre fui um preguiçoso desgraçado. Talvez seja a origem de tudo, né? Mas o ponto é, quando eu comecei a morar sozinho, eu tive que lavar minha própria louça. Se vinha gente aqui, eu tinha que lavar minha louça e a louça que a pessoa sujou. Enfim, eu comecei a ter essa questão com louça. Nunca foi algo que eu consegui transformar num hábito. E sempre foi algo que, quando eu tô mais deprimido, sempre eu deixava pra lá. A ponto de reunir quantidades homéricas de louça suja na pia. Tava quase, sei lá, criando vida. Sério, tava um negócio meio bizarro a ponto de, sei lá, criou uma nova forma de vida ali. E é tenso, né? O cheiro não é muito bom. Mas é uma coisa que eu comecei a pensar, que tem certas coisas na vida, e pra mim essa é lavar louça, que é uma atividade que, por si só, ela não traz uma recompensa, sabe? Qual é a recompensa de lavar louça? É que você vai ter louça pra consumir, né? Você vai ter louça pra usar. É só isso. Tipo, pra mim isso não chega a ser uma recompensa realmente, sabe? Pra mim isso é algo, sei lá, parece que é mais uma questão de não ter, é mais uma questão de não ter algo ruim, digamos assim, não ter essa coisa aversiva que é a louça suja, que é não ter louça pra usar. É só isso, mas enfim. E por que eu tô matutando tanto nisso? É porque eu tô tentando achar um sentido na minha vida pra eu conseguir transformar a lavar louça em algo rotineiro e que não vira um problema, porque eu passei por uns episódios de depressão e meio que tô numa fase meio pra baixo esses dias. E lavar louça tem sido mais, sabe, cansativo e complicado do que deveria ser. E eu sinto isso porque acho que eu devo ser uma das poucas pessoas que tem problema com lavar louça. Eu tô tratando lavar louça como se fosse um grande problema da humanidade, como, sei lá, como a fome, como não ter o que comer, como, sei lá, ter que ficar fugindo de lugar para lugar porque tem uma milícia querendo, sei lá, eu tô inventando problemas reais aqui, mas pra mim problema é real. Tá,
problema real é eu ficar chutando o tripé. Enfim. Eu tô bolando exemplos de problemas reais, digamos assim, que seriam coisas mais complicadas, mas pra mim é lavar louça, sabe? É lavar louça. Porque é uma atividade que pra mim é meio que inútil, digamos assim. Obviamente ela é útil, mas na minha cabeça ela é inútil. Eu não sei dizer porquê. É um negócio que eu não consigo me motivar a fazer, sabe? A minha motivação quase sempre envolve, tipo assim, mano, se eu não lavar a louça, né, vai acontecer algo ruim. E eu não acho que é uma motivação lá muito legal. Não que eu acho que lavar a louça tem que ser aquela coisa de, sei lá, que nem atividade física, porque a atividade física meio que depois de um tempo você tem uma recompensa, sei lá, você tem uma recompensa no seu físico, você tem uma recompensa na sua disposição, você tem uma recompensa em muitas coisas. Agora, lavar louça, não sei. É sério, eu tô aqui só pensando, divagando, porque pra mim tem sido bem difícil transformar essas coisas em hábitos. E uma dessas coisas, acho que no topo tá lavar louça. E depois de lavar louça vem certos cuidados, né? Tipo, tá, vou lavar o rosto, vou passar os produtinhos no rosto, coisa do tipo. Às vezes é lavar o cabelo, às vezes é, sei lá, esse tipo de coisinha que você meio que faz, mas por si só não tem um motivador, sabe? E, enfim, eu acho que no final das contas a minha pedra de sícia foi essa. É lavar louça, é ter esses cuidados pessoais, é ter esses cuidados rotineiros, né? Porque na minha cabeça é como se não fizesse sentido nada disso. Não faz sentido eu fazer algo eternamente, sabe? Não sei, na minha cabeça é como se fosse algo que eu terminei, eu vou pra próxima coisa, entende? E não voltar pra essa coisa. É isso que não faz sentido. Apesar de que eu tenho uma certa tendência a repetir certas coisas que eu gosto. Por exemplo, se eu tô jogando um jogo, eu vou jogar esse jogo várias e várias vezes. Se eu gostar desse jogo. Então eu acabo preferindo um jogo que eu gosto, que eu já joguei, do que algo novo. É repetitivo, só que essa repetição é legal. Talvez pelo fato de que os jogos são feitos justamente pensando nesse... em dar recompensas, né? Esse lance de dopamina, né? Não, mas é isso, pô. Lavar louça, lavar roupa, coisas do tipo, esses cuidados com a casa, varrer a casa, enfim, coisas do tipo. Parecem coisas, não sei, sem sentido pra mim, por mais que elas tenham sentido. É difícil pra mim me motivar a fazer essas coisas, é difícil pra mim transformar isso em rotina. Eu realmente tô me perguntando como eu vou conseguir fazer isso se tornar algo rotineiro. Porque no livro do Camus, aparentemente, ele fala que a gente deve imaginar Sísifo feliz, empurrando aquela pedra. Eu não consigo imaginar Sísifo feliz lavando louça. É sério, eu não consigo. Pra mim é tipo assim, a solução do Camus é você ser esquizofrênico, é você ser, sei lá, mano, não faz sentido. Mas ao mesmo tempo eu vi algumas perspectivas que me parecem um pouco mais interessantes. Por exemplo, tem um personagem de um anime, pra variar, que ele gosta desse tipo de coisa metódica e costumeira, sabe? Porque aquilo traz paz a ele, porque é um negócio, como é que eu posso dizer? É mais do mesmo, ou seja, não tem nada surpreendente naquilo. Então muitas vezes pode ser usado como sendo algo para acalmar, né? Você vai lavar a louça, putz, não tem muito o que fazer. Água, detergente, esponja e a louça suja. Nada além disso. E o fato de ser uma atividade totalmente limitada a essa coisa é que traz uma certa paz. E faz sentido, né? Eu só não consigo colocar isso na minha vida, né? Mas eu acho que o fato de não ter esse fator surpresa, esse fator inusitado, esse fator que foge do nosso controle, muito pelo contrário, tudo ali está no nosso controle, isso devia me trazer um certo relaxamento, uma certa, sabe? Não sei, é algo totalmente não ansiogênico, sabe? Não tem como você ter ansiedade lavando louça.
Mas sei lá, talvez eu esteja muito acostumado a coisas ansiogênicas, a sempre coisas com novos estímulos, novo, sabe? Sempre tem que ter aquele prazer na descoberta, sabe? Sempre tem que ter aquele lance de possivelmente eu vou ter prazer em algo novo e tal. E talvez algo rotineiro como a lavação de louça não seja tão estimulante, né? Então por isso que pode ser. Pode ser aquele lance da neurociência de dopamina, né? De que eu tô tão acostumado, né, a ter a dopamina barata de scrollar no celular, de coisas do tipo, que coisas que não produzem tanta dopamina já não, sabe? Eu precisaria de uma dose extra para fazer esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo, talvez se eu me acostumar a lavar mais a louça, talvez eu me acostume mais a fazer esse tipo de tarefa que não exige tanta dopamina e eu não fique tão dependente de atividades como scrollar infinitamente, como, enfim, coisas que são um boom de dopamina para o nosso cérebro, né? Talvez seja algo do tipo, talvez eu tenha que usar essas atividades como sendo reguladoras, digamos assim, do sistema de dopamina. Pode ser, é uma boa motivação talvez, né? Talvez pensar que esse avião fizesse menos barulho se eu lavasse a louça, pode ser. É porque realmente, parando pra pensar, a vida é cheia dessas coisas, sabe? De atividades repetitivas que parece que não vão a lugar nenhum, mas que a gente precisa fazer. E a gente precisa, de algum jeito, encontrar um sentido nisso, sabe? Encontrar uma motivação. E é difícil, pô, é difícil. É difícil. E até vi um outro lado do mito de Sísifo, que o Camus talvez não aborde, pelo menos nunca vi ninguém falar isso, é que antes de ser condenado, Sísifo, se não me engano, era um rei. E ele presenciou Zeus fazendo o que Zeus sabe fazer de melhor, que é coitar com a ninfa do rio. Ele foi lá, carcou a ninfa, aparentemente não foi algo consentido. O rei viu tudo aquilo e pensou, vou levar vantagem. Quando o deus daquele rio viu o que aconteceu com a filha dele, ele quis saber quem é o responsável. E o Sísifo, muito sabiamente, né, muito malandramente, falou, eu conto, mas você vai ter que fazer com que seu rio passe pelo meu reino, trazendo riqueza, algo do tipo aí, eu realmente não sei os detalhes, mas de algum jeito o deus do rio teria que recompensar Sísifo. E o deus do rio, beleza, trato feito. Quem que foi? E o Sísifo diz, foi Zeus. E Zeus, sabendo disso, fica possesso, né? E ele fala. E ele manda alguém fazer com que Sísifo seja a nova camisa 10 do Vasco, né? E ele manda ninguém mais, ninguém menos do que a própria morte, Thanatos, atrás de Sísifo. Só que Sísifo, ele é brasileiro, o cara é esperto, o cara é malandro. Ele engabela a morte e dá um jeito de prender a morte. E sendo assim, não existe mais morte no mundo, ninguém morre. O que vira um caos. Vira um negócio muito bizarro, vira um grande The Walking Dead na Grécia. Zeus vendo aquilo pensou, o maluco é brabo, hein? Alguém, pelo amor de Deus, salva Thanatos? Que alguém vai, salva Thanatos, e agora Thanatos já tá possesso de raiva também. Cara, eu vou atrás desse Sísifo. Não é possível. Eu vou pessoalmente e nada vai me impedir. Sísifo, sabendo que o negócio dele estava em jogo, fala para a esposa dele, faz o seguinte, quando você for me enterrar, não coloque as moedinhas nos meus olhos, que é uma tradição grega, para você pegar a moedinha e pagar o barqueiro lá do mundo dos mortos. E ela, tá, beleza. A morte vai, leva Sísifo, e quando tá lá diante de Hades, Sísifo, na sua maior brasilidade, diz, minha esposa, sacana do jeito que é, não me enterrou com as moedinhas? Olha a desonra, mano. Você tem como me liberar de volta só pra eu falar pra ela colocar a moedinha nos meus olhos? A Hades vai lá e libera. É tipo um atestado médico pra morte. Mas a Hades libera. Sísifo volta. E nisso, Sísifo volta e foge. Simplesmente foge. E nenhum deus consegue encontrar ele.
Porém, aquele lance, não importa se você tenta fugir dos deuses, os deuses moram no eterno. 100 anos para os deuses não é nada, mas 100 anos para um ser humano é muita coisa. E obviamente acontece que o corpo de Sísifo envelhece e ele morre. Ele morre de velhice. E aí não tinha como escapar. E a condenação dele é justamente essa: você pegar uma pedra, rolar até o topo da montanha e depois uma força empurra vocês dois de volta e você tem que eternamente ficar rolando essa pedra. Camus usa muito essa parte da condenação e, não, até onde eu sei, ele não usa muito a vida do Sísifo. Mas o mito de Sísifo, se eu fosse dizer se ele tem uma mensagem, uma moral, é basicamente não seja brasileiro. É tipo isso. Porque Sísifo, ele é aquele arquétipo do tipo, vou levar vantagem, vou tentar ser o espertão. E o que dá muito a entender no mito é que, tipo assim, não importa o tempo mortal. O que importa é o tempo dos deuses, ou seja, a eternidade. Então, assim, não importa se tu passou a vida toda sendo esperto, cara, isso é inútil. E pra mostrar pra você o quanto é inútil você tentar ser maior do que forças maiores do que você vai ser condenado a fazer algo totalmente inútil. Eu acho que o mito de Sísifo tem muito a ver com isso, com a ideia de que não adianta você tentar dar uma de espertão, porque uma hora ou outra a vida vai te cobrar. E o que tem a ver com louça sendo lavada é que talvez eu possa tentar ser espertão usando iFood pra não ter que lavar louça? Tem. Mas aí que tá, os deuses me lembram na forma de fatura de cartão de crédito alta pra caramba, né? Os deuses me mostram no momento em que eu me olho no espelho e vejo que eu tô acima do peso. Pode ser isso também. Talvez o lance é não tem como fugir, pô. Não tem como fugir, não tem como escapar de coisas naturais, como a morte e como a louça sempre sendo lavada. É algo da condição humana. A gente vai sujar e a gente vai ter que limpar e a gente vai ter que fazer isso eternamente. A vida é um eterno ciclo de sujar e lavar. Não tem pra onde correr. Agora vem a questão, beleza, eu aceito isso, eu aceito que não tem pra onde correr e se eu tentar correr vai ser pior, beleza. Mas ainda não torna a atividade, sabe, mais, eu ia dizer palatável, mas não sei se é a palavra correta, deixa eu ver. Não é mais tragável, sabe? Ainda é algo incômodo, ainda é algo, sei lá, chato. E beleza, a vida é cheia de coisas chatas, mas como encarar essa chatice? Como colocar na minha cabeça que isso vale a pena? Porque eu sei que vai ser desconfortável. Vai ser desconfortável, eu sei. Mas tem que ser um desconforto que vale a pena. E na minha cabeça, o simples fato de que não vai ficar sujo mais não é o suficiente. O fato de eu ter que passar por esse processo de acostumar o meu cérebro a não ficar à mercê de prazeres momentâneos, de dopamina fácil ou sei lá o quê, eu sei que isso é necessário, mas eu preciso de uma motivação para isso, eu preciso de um sentido, eu preciso de, sabe? E é complicado, sério, porque a única coisa que eu tô fazendo é, tá, a vida é assim e vida que segue. Mas, não sei, não me parece certo isso. Ou talvez seja e eu só tô realmente procurando algo que não existe. Só pra ter a desculpa de não fazer. Pode ser. Eu realmente não sei, por que devemos lavar a louça? Por quê? Qual a real motivação? Qual a real... Como é que eu posso dizer? Qual é o real significado disso? Eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Mas eu passei esse domingo quase todo lavando louça. Era muita louça que estava acumulada. Ainda tem alguma que eu vou lavar no final da noite. Mas sei lá. Eu tô pensando como eu consigo transformar isso em algo melhor pra mim. Uma das possibilidades é fazer que nem um personagem que busca calmaria em atividades
repetitivas, porque elas não surpreendem, e se elas não surpreendem, elas não podem te causar ansiedade. Isso é bom, porque uma das coisas que eu sofro é ansiedade. Talvez perceber que eu esteja tão viciado na ansiedade, e quando eu falo viciado é no sentido de não dependente químico ou algo do tipo, eu falo viciado no sentido de minha mentalidade tá alterada pela ansiedade. Então talvez essa consciência possa me ajudar. Eu só tô não vendo sentido nas coisas porque eu tô tão acostumado com ansiedade que eu não consigo não pensar em um cenário que não tem ansiedade. Pode ser. Pode ser que eu esteja tanto nessa ânsia de ter algo que eu não faço a mínima ideia do que seria, nessa ânsia de novos estímulos, nessa ânsia de algo novo, de novidade, de algo, sabe, prazeroso e coisas do tipo, que eu não consigo apreciar coisas que não são tão, sabe? É que nem o pessoal fala, né? A gente tá tão acostumado a comer coisas hiperpalatáveis, coisas, né, tipo fast food, coisas muito doces, coisas muito assim, que a gente não consegue mais apreciar uma comida que não tenha tanto tempero ou tanta coisa, sabe? Esse tipo de coisa assim. E eu lembro que eu já cheguei a ser assim, sabe? Eu só tomava café com açúcar, café com achocolatado, café com coisas do tipo. E hoje eu consigo tomar café puro. Depois de muito tempo eu consegui acostumar o meu paladar a apreciar o café sem nada além do café. Então talvez seja uma coisa do tipo, eu tenho que imaginar que num cenário futuro eu vou conseguir apreciar atividades mais metódicas como lavar louça, essas atividades mais, sei lá, mais sísifo da vida. Eu vou conseguir apreciar elas, mas eu não consigo apreciar elas no momento porque eu ainda tô muito viciado em coisas mais hedonistas, não sei. Tô pensando aqui, eu só tô realmente pensando e mandando esse pensamento pra vocês. Talvez isso ajude vocês a encontrar o sentido para essas atividades na vida de vocês, ou talvez vocês saibam o sentido e vocês possam me falar. Mas eu realmente fiquei pensando sobre, porque é algo besta, sabe? Mas é algo que, ao mesmo tempo, é profundo, sabe? A arte de lavar louça é profunda, sabe? Não é aquela coisa que você ganha aplauso fazendo, muito pelo contrário, sabe? Você ganha aplauso, não, você ganha você fez no mínimo, você só fez a sua obrigação, sabe? É só isso. E ao mesmo tempo são coisas que são bem corriqueiras, sabe? A gente vive, talvez, sei lá, quando tá acordado, 90% das vezes são atividades do tipo, sabe? Eu acho que só 10% foge desse padrão. Esse tipo de coisa que, sei lá, boa parte da nossa vida é feita desses momentos repetitivos, chatos, momentos que não são estimulantes, momentos que não são, sabe, tão prazerosos, e a gente tem que de algum jeito aprender a lidar com isso a ponto de continuar esses hábitos como se fosse uma rotina mesmo. A gente tem que transformar isso em algum motivador, só que caramba, é complicado nos dias de hoje, né? E ao mesmo tempo a gente pensa que é um problema besta, mas não. Os gregos já pensaram nisso, né? A vida é feita de coisas repetitivas e a priori sem sentido, a priori sem um mínimo de significado, sem um mínimo de, sabe, razão. É simplesmente fazer por fazer, quase como se a gente fosse um robô. Você já parou para pensar que você tá amarrando um cadarço, e amarrando o cadarço você tá fazendo algo extremamente complexo, só que isso ficou tão enraizado no seu cérebro que você faz no automático, e quando você para e pensa, tá, o que eu tô fazendo? Você desaprende a amarrar cadarço? É tipo isso. É tipo isso, a gente faz muita coisa complexa automaticamente. Justamente para poupar energia, né? Pra gente não ficar pensando o que fazer, aí só faz, sabe?
Talvez o lance da louça seja isso. É só aquela coisa que você só faz. É que nem amarrar cadastro. Ah, eu preciso sair para algum lugar que exige que eu use um tênis. Eu vou lá, amarro o cadastro, faço no automático e pronto. Talvez o lance da louça seja isso. Seja aquela coisa que você faz no automático mesmo. E dane-se. Por quê? Porque a partir dali você vai ter louça limpa para você poder usar. Não é pela louça em si, é pelo que a louça proporciona, pode ser. E eu paro pra pensar, eu tô filosofando sobre a arte de lavar a louça. O que eu tô fazendo da minha vida? Não, mas é isso. Acho que isso é importante porque, que não falei, quando eu fico deprimido, normalmente são essas atividades que eu não consigo mais fazer. Talvez porque envolva essa questão da dopamina. E eu não faço a mínima ideia de como a dopamina funciona. Eu só sei que o pessoal fala que ela tem a ver com motivação. E talvez seja isso, talvez os níveis de dopamina estejam zoados e eu preciso de uma quantidade de dopamina que eu não tô recebendo, né? Então por isso eu não me sinto tão motivado a fazer a atividade, eu não tô tão predisposto, eu não tô tão, sei lá, deve ter uma palavra para isso que eu não tô conseguindo pensar. Mas eu sinto que é mais dificultoso do que realmente é. Eu sinto que é mais, demanda mais energia do que realmente demanda. E normalmente eu percebo isso quando eu tô deprimido. Quando eu tô deprimido eu não lavo a louça. Quando eu tô deprimido eu não cozinho. Quando eu tô deprimido eu não cuido de mim. Quando eu tô deprimido eu não vou pra academia. Quando eu tô deprimido eu não consigo fazer nada dessas atividades. Eu só consigo fazer coisas que, sabe, dão aquele prazer imediato, dão aquela recompensa imediata. E é complicado porque aparentemente a depressão é algo que vai ficar no meu cangote até eu ficar velho, né? Então, até que o Vasco me leve, eu vou ter que conviver com isso. E como é que eu vou conviver com algo que me impede de fazer essas coisas, sabe? Eu não posso, né, deixar de fazer as coisas porque eu não tô me sentindo, sabe, tão bem assim. E aí que tá, como é que eu faço? Eu não faço a mínima ideia. Que esse acaba sendo o problema, que vai chegar um momento que eu vou ficar mais deprimido, e quando eu ficar mais deprimido, e aí que tá, eu vou deixar de viver? Eu vou deixar de lavar a louça? Eu vou deixar de fazer as coisas? Não posso. E é isso, eu não faço a mínima ideia. Eu não tô aqui pra compartilhar pra vocês soluções, porque eu não as tenho. Eu tô aqui pra compartilhar o que eu tô passando na esperança de que você pense, ah, eu não tô sozinho. Talvez o fato de você ver esse vídeo te ajude a pensar numa solução melhor. Talvez essa solução já esteja na sua cabeça e você só não conseguiu achar ela direito. Não sei, eu realmente não tô aqui pra dizer, ah, você tem que fazer isso e aquilo, porque eu mesmo não faço, né? Mas é isso. Tudo isso é a grande filosofia de como lavar a louça. E a gente se vê no próximo vídeo.